Olá, boa tarde a todos. Hoje a gente trouxe um tema bastante interessante aqui, que é como alcançar melhores resultados com o DISC. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Loyola, eu sou especialista em gestão de pessoas, em gestão comportamental. Eu gosto muito quando vocês fazem perguntas, porque não fica aquele evento tão formal, né, que só o profissional que fala. Então, interajam, isso enriquece muito aqui o nosso bate-papo de hoje. Isso a gente pode ver que é mais um bate-papo mesmo, ok? Então, semana passada, nós comentamos aí de como que a gente vai trazer vários temas para compartilhar, para interagir com vocês. A gente vai postar também, a gente vai continuar postando o link para vocês colocarem sugestões de como que é o dia, beleza? Aqui a gente vai falar um pouco de como utilizar a ferramenta para alcançar melhores resultados, que é o DISC, que a gente já vai falar um pouco mais, beleza? Mas, assim, independente da ferramenta que a gente utiliza na empresa ou não, o que a gente precisa para melhores resultados? Então, a gente pode pensar, para a gente iniciar esse bate-papo de hoje, no mundo empresarial, por exemplo. Onde que essa ferramenta pode nos ajudar no mundo empresarial? Então, ajuda muito a gente a aumentar a nossa produtividade, né? Onde mais que a gente pode utilizar dentro dos processos internos do RH para contratar, para treinar, para desenvolver, para acompanhar os profissionais. E para quem quer se desenvolver como pessoa ou se tornar uma pessoa, ajuda a aprofundar o autoconhecimento, a perceber os gaps que precisa melhorar, reciclar, renovar ou se desenvolver. Então, para vocês que estão nos assistindo aí, pensem aí numa situação onde você atingiu ou não muito. Ah, bacana. Legal a gente já está trazendo esses assuntos assim, porque eu trouxe também algumas perguntas para a nossa reflexão, para o nosso bate-papo de hoje. Então, seria interessante quem está nos ouvindo aí, se vocês quiserem deixar do lado aí um papel do nosso bate-papo sobre o bate-papo que a gente está fazendo. Então, outras perguntas que eu gostaria já de iniciar a nossa reflexão. Quais os resultados ou objetivos que você gostaria de alcançar? Porque hoje ninguém está aqui porque faz sentido alguma coisa assim para nós. O que você tem feito para melhorar a sua performance, o seu desempenho? Seja se tornar uma pessoa melhor ou um profissional mais eficiente, mais qualificado, entendeu? Caso não tem respostas, quem sabe aparecem alguns insights aí até o final e hoje vai até às 16 horas, né? E quem quiser compartilhar, é claro, no chat, fique muito à vontade. Isso aqui é um bate-papo, como eu falei, onde tem pessoas, independente se a pessoa é um empresário, eu acho que eu fico até triste quando eu vejo algumas pessoas assim no dia a dia, que elas de alguma forma se acomodaram e elas não pensam em ter melhores resultados na sua vida, não colocam metas pessoais, metas profissionais, metas evolutivas, se for o caso, entendeu? Então, a gente vai falar aqui de autoconhecimento profissional, a gente vai falar de como utilizar melhor os aspectos comportamentais positivos do perfil comportamental DISC, bem como ajustar os aspectos negativos ou os pontos a desenvolver, os pontos de melhoria. Os nossos falar nesse meio tempo também é de aumentar o nosso nível de autorresponsabilidade profissional. Então, independente do que nós queremos, a gente vai precisar agir, né? Além de falar de autoconhecimento, a gente também vai precisar ver, para alcançar, a gente precisa mudar hábitos, a gente vai precisar mudar alguns comportamentos, talvez? Talvez sim, talvez não, isso vai depender de cada um de nós. Então, no mapeamento comportamental, ele traz muitas informações, como a gente fala aí, que mostra como que a gente funciona, então, na verdade, são mais de 50 informações a respeito do avaliado. Né? Então, o que a gente traz com isso? A gente tem acesso a informações de automotivação, se a gente se sente motivado ou não, se a gente está se sentindo aproveitado, trabalho, como que está a nossa produtividade, como que está a nossa intensidade, a nossa capacidade de tomar decisões, de resolver problemas do nosso dia a dia, né? Então, é muito interessante porque ele é um relatório, esse mapeamento comportamental, ele é gaveta, e não fizer sentido nenhum, porque assim, está tudo certo, não fez sentido nenhum. E, ao mesmo tempo, eu posso ler ele, refletir, ver se faz sentido ou não as informações que trazem ali. Por isso que a gente fala tanto que ajuda no autoconhecimento, a forma que a gente entende, a forma que a gente lida com as questões do nosso dia a dia. Muitas características relacionadas com os perfis. Então, são 4 perfis comportamentais que todas as pessoas têm, e que por mais que pode ter um perfil igual ao de outra pessoa, que são características que têm mais afinidade, que são características de outras pessoas também, né? Que é do perfil, mas nós somos iguais, nós somos diferentes, nós somos únicos, né? Então, a gente percebe que estão em constante busca pelo desenvolvimento, pelo crescimento dos seus profissionais, principalmente naquela questão que a gente tanto fala de reter talentos, da retenção de talentos, né? Que é um desafio a gente contratar e depois é outro desafio mais que tem muita experiência. Aqueles profissionais que a gente fala que têm passes, que são super requisitados, que é difícil de encontrar, né? Seria ideal, é um sonho de consumo a gente encontrar profissionais perfeitos, mas nem sempre é assim. Então, aí a gente pode acabar desenvolvendo aqueles que não estão tão desenvolvidos assim.
né? Então, o que que é? Fazer com que os profissionais estejam em equilíbrio entre as competências técnicas e as competências comportamentais. Não é, né? E que é o que acontece muito aí. De nada adianta a gente selecionar um candidato que tem muita experiência, seja em qualquer área, pode ser na área de marketing, pode ser na área comercial. Na área de marketing, aí, por exemplo, se não faz algumas questões, mas ele não tem a questão de... Ele não sabe realizar uma pesquisa, por exemplo. Então, da mesma maneira que um candidato ele pode fazer pesquisa de mercado muito bem, ele também pode ser uma pessoa muito individualista, ele também pode ser uma pessoa muito centrada. Essas competências, caso não estejam tão desenvolvidas, a pessoa pode pensar em desenvolver. Ou a empresa que vê esses traços dos colaboradores, dos profissionais, são pontos de atenção que a gente pode dar feedbacks e comentar, informações técnicas, profissionais, que a gente pode sim utilizar para dar feedbacks. Então, é isso que a gente pode utilizar para esse tipo de comportamento, por exemplo. Ele pode até prejudicar o clima organizacional da empresa e a própria, que alguns têm melhor performance, outros não têm tanta performance assim, isso que a gente pode utilizar. Então, por isso que o DISC ele ajuda muito aí no desenvolvimento dos colaboradores, desenvolver competências, e sim, ajuda muito na questão do autoconhecimento também. E também na forma de cada pessoa, né? Aquela questão que a gente tanto fala do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, a gente também consegue perceber melhor as pessoas, os colegas, os amigos, né? E a gente vai entendendo bem a forma que eles se comportam. Então, as informações que trazem uma espécie de raio-x comportamental, que explora diferentes aspectos e ilustra ali através de índices, através de gráficos, através de texto muito personalizado sobre a pessoa, né? Trazendo essas informações, o quanto relacionado com o perfil e características que a gente poderia desenvolver, ligando sim com o comportamento da pessoa, e não apenas com um relatório que sai ali de informações. A gente usa essas informações e bate, utiliza para fazer devolutiva e assim utiliza para dar feedbacks mais assertivos, entendeu? Então, o DISC, para quem não conhece ainda, é o nome de uma metodologia do estudo do comportamento e não um sistema. É claro que traz aquelas informações muito assertivas aí, não é à toa que foi validado pela USP, pelo UFMG, e que tem assertividade acima de 97%. Algumas pessoas até falam que é 100%, e realmente, mas como tem todo 7%. Então, diz que sustenta que todas as pessoas possuem aí 4 características básicas do comportamento em diferentes graus e intensidades. E são essas intensidades, conforme o perfil e conforme as pessoas que tenham o mesmo perfil, que ela está agindo no momento, como que ela está atuando, como que ela está se comportando no momento. Por mais que ela tenha o mesmo perfil comportamental de outro colega, por exemplo, as informações são diferentes, conforme sustenta nessas letras, né, que é dominância, influência, estabilidade, conformidade. No mapeamento que a gente utiliza aqui na empresa, a gente utiliza os nomes com essa mesma metodologia, que é o executor, o comunicador, o planejador e o analista. A gente fala um pouco de cada um, vocês que estejam nos assistindo, vocês também possam começar a se conectar com vocês, pensar, refletir sobre o modo que vocês funcionam, sobre o colega de trabalho, sobre aquele gestor que tem alguns comportamentos, ele tem um perfil ali por trás também, ok? Então, assim, é uma ferramenta que foi utilizada aí, foi pelo professor Martson, né, o psicólogo Martson, ele que desenvolveu a metodologia do DISC, e ele observou que a maioria da população adulta, ele apresenta esses 4 fatores de maneira consistente e duradoura, e que é possível citar melhor os aspectos comportamentais positivos da sua personalidade e também ajustar aqueles negativos, aqueles aspectos que às vezes atrapalham, aqueles aspectos ou os pontos de melhoria, os pontos fracos, ou os pontos que podem desenvolver situacional, conforme os objetivos que a gente está vivenciando, que a gente quer colocar para a nossa vida, vai estar sempre aparecendo os pontos fortes e os pontos que a gente pode desenvolver para alcançar outros resultados, né? Então, por isso que o autoconhecimento, simplesmente o que uma ferramenta dessa pode nos ajudar, a gente traz, então, um nível de autoconhecimento que aprofunda muito e mostra muito aqueles pontos que a gente pode melhorar e desenvolver para fazer qualquer coisa, para fazer emocionalmente, entende? Então, porque quando a gente se conhece, a gente percebe mais o jeito do outro funcionar também. É como eu falei ali no início, a gente começa a se perceber e como os outros se percebem, a gente percebe muito dos nossos relacionamentos, não só na empresa, mas os nossos relacionamentos familiares, afetivos, com os amigos, porque melhora a nossa inter-relação com as pessoas. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada não só pelo esse de conhecer, de ajudar as pessoas, os funcionários a se desenvolver. Então, é gerado um relatório bastante denso, detalhado aí sobre o profissional, sobre a pessoa, e aí sim a gente consegue fazer análise dessa ferramenta. Eu já vi que tem umas perguntas, eu já dou uma olhadinha aqui. Então, o desenvolvimento dessa ferramenta
ela traz e ela usa características comportamentais correlacionadas em combinações de desempenho. Então, para quem quer aí dar desempenho, vale muito a pena estudar, analisar, aplicar, se analisar, solicitar até uma devolutiva, que daí a gente começa a se entender e se conhecer um pouquinho melhor. Então, mas ela é muito boa para melhorar o entendimento sobre as pessoas, para obter maior engajamento e cooperação da equipe, da turma, né? Dos liderados, melhorar o nosso entendimento sobre nós mesmos, sobre as pessoas, prevenir e resolver conflitos, melhorar a produtividade, a forma como nós nos comportamos no dia a dia, qual é o nosso jeitão de funcionar. Se a gente entende um pouquinho mais, a gente consegue ver e faz muita relação, e faz muito sentido. Começa a lembrar. Olá, pessoal, retomamos aqui então, a gente teve alguns problemas técnicos, mas está tudo certo. Deixa eu tentar retomar aqui onde a gente parou, a gente estava falando de autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento ele é fundamental para capacitar as pessoas, alcançar melhores resultados, para nos auxiliar também, para aprofundar o nosso autoconhecimento. Ele ajuda aí a empresa a crescer, a se desenvolver. Então, ele é essencial para a gente, para exercer a nossa profissão. Se ela está trabalhando ou não, se ela está em busca de trabalho, se ela está em escolhas profissionais, ele é fundamental. Então, além de auxiliar qualquer pessoa, não apenas na vida pessoal, porque às vezes a gente nem prioriza tanto essa questão, né? A gente pode levar sim para a nossa vida profissional. E quando a gente conhece os nossos valores, a gente conhece as nossas crenças, a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Lembra daquela figura do iceberg, que a gente tanto fala de vez em quando? Daquele comportamento que é só a pontinha do iceberg, que embaixo dele a gente tem nossas crenças, a gente tem nossos valores, que é muito mais profundo. Nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? E quando a gente aprofunda o nosso autoconhecimento, a gente reconhece os pontos fortes, capacidades que a gente não valorizava. Então, assim, mas também a gente pode pensar em outros pontos, né? Que vão aparecer pontos que precisam ser melhorados, que precisam ser desenvolvidos. Então, a gente fala assim que nem sempre é gostoso a gente fazer isso, porque vai ter aqueles pontos que a gente precisa melhorar e desenvolver. É como se a gente estivesse descascando a cebola de quem a gente é. Né, vai tirando uma partezinha aqui, vai aprofundando ali, e a gente vai reconhecendo esses pontos que a gente tem, pontos fortes e pontos diminuídos. O que a gente quer para o futuro? Se a gente não faz autoconhecimento, se a gente não aprofunda, a gente vive a vida como se fosse trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, a gente não para refletir, a gente não sabe o que a gente quer para o futuro. Quais são os planos? Ou mesmo agora, nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia, até o final do ano, ou o ano que vem, quando acabar toda essa situação aí, né? Então, se a gente sabe, a gente não fica nessa questão de só trabalhar, casa, ir no mercado, pagar as contas, esse tipo de metas pessoais, a gente coloca metas positivas para a gente, profissionais, pessoais também, né? E quando a gente faz isso, a gente faz escolhas melhores, escolhas mais assertivas, a gente coloca metas mais ousadas. Quando a gente não alcançar novos desafios, para alcançar novos resultados, melhores resultados, a tendência é a gente se acomodar. Então, o problema de se acomodar é que o tempo passa muito rápido, né? E quando vem o desconforto, e não é à toa que o nível de insatisfação profissional é acima de 85%. Então, por isso que é muito importante a reaplicação, como a gente fala diversas vezes, para a gente tentar mensurar o comportamento e fazer um acompanhamento, orando nossos gaps ali para a gente atingir um resultado melhor. Então, para nós profissionais ou para as empresas, estimular essa questão, incentivar o autoconhecimento, permitir não só que o colaborador se conheça, né? Eu acho que não possa criar planos, os seus próprios objetivos. É claro que estando alinhado com os objetivos da empresa, que eu acho que é isso que é legal. E como eu falei, não é incentivar por incentivar, e sim que as pessoas coloquem os seus objetivos pessoais e que estejam alinhados de falar nessa questão. Então, com isso, vem aquela sensação de realização que surge naturalmente, que estimula aí a questão do bom desempenho de cada pessoa, a pessoa se sente valorizada, aquela sensação, né, de superar o objetivo. O legal, assim, a gente não tentar buscar só aqueles objetivos tão fáceis, que isso aí não dá tanta satisfação assim, mas buscar aqueles que a gente precisa um esforço maior, uma autossuperação, eu acho que isso aí que dá um peso. Ele vem assim em direção ao nosso autoconhecimento, ele começa com aquelas constatações básicas a respeito dos teus gostos, das nossas preferências, dos pontos fortes, natural do perfil, pontos fracos ou pontos a desenvolver, as oportunidades para se desenvolver constantemente. Tem uma frase, eu acho que é do Einstein, que eu não lembro agora direito, que ele até traz essa questão, né? Quando a gente passa por essa fase, a gente vai para frente, a gente não quer retomar, a gente não quer regredir, pensar nessas coisas, que a gente quer crescer, que a gente quer evoluir pessoalmente, profissionalmente, a gente só quer ir para frente, a gente só quer se desenvolver cada vez mais. E quem quer utilizar esse tipo de ferramenta como profissionais, pode utilizar sim para desenvolver as pessoas de forma mais segura, de forma mais eficiente, né? E não apenas pelo feeling.
Então, para vocês que estão aí nos assistindo, que têm ciência dos seus pontos fortes, das suas qualidades, em que competências técnicas você se destaca? Tenta pensar, e aí, se não der para responder tudo agora, ou pensar tudo junto agora, vocês anotem, depois respondam, se for o caso. Quais as competências que vocês utilizam isso no dia a dia? Como que vocês utilizam isso no momento? Porque daí a gente começa a ir lembrando a forma que a gente vai entendendo, vai vindo exemplos, vai vindo situações. Quando que você está no seu melhor? Quando que a gente está no nosso... Acontece que a gente não está no nosso melhor, a gente está no nosso pior, vamos dizer assim, né? O que você valoriza na vida? Quais são os comportamentos que te impedem de se desenvolver pessoalmente? Quais os resultados, né? Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Acho que sim. Tem uma pergunta aqui. Ana, exatamente. Mas além de traçar metas, Ana, então, como a gente falou, a gente consegue... Quem é que quer utilizar? Utilizando a ferramenta, por exemplo, a gente pode utilizar, porque ali vai, além de trazer informações sobre o teu momento situacional, a gente precisa entender a tua vida. E aí sim a gente consegue ver o teu momento situacional, porque como a gente falou no início, ele traz um raio-x comportamental do teu momento situacional. E aí nisso a gente faz um PDI, plano de desenvolvimento individual, para colocar essas metas, que é o que a gente pessoal, seja profissional, e vai colocar ações. Por isso que eu falei lá no início. Se a gente quer alcançar melhores resultados, claro que o autoconhecimento ajuda e é a base de tudo, mas a gente vai precisar colocar ações para fazer as nossas reciclagens para o futuro. Se eu coloquei essas perguntas agora há pouco, que pode ajudar, né? O que você quer para os próximos 5, 10 anos? Quais são as suas competências técnicas atualmente? Onde você se destaca? Seja com pessoa, seja com profissional, falam sobre você, porque é importante os feedback das pessoas também, sejam positivo ou seja negativo. A gente olha para essa questão de feedback como se fosse sempre crítica, como se fosse sempre algo, sei lá, desenvolver, melhorar, pontos fracos também. E que se a gente está no dia a dia atento, a gente observa o que as pessoas falam. Pensa aí que a gente tem vários papéis no dia a dia, que a gente está no dia a dia, como filha, como mãe, como colega de trabalho, como gestor, sei lá, a gente convive com outras pessoas, e as pessoas estão nos dizendo o tempo inteiro o feedback. Sei lá, às vezes é o filho que fala para a mãe, me dá atenção, me dá atenção, me dá atenção. E ela está dando feedback para a pessoa, que ela não está dando namorada que está dando os feedbacks, ou está dando um elogio, reflete se faz atenção, se faz sentido tudo isso que a pessoa está falando ou não. E se a gente não sabe, uma dica que a gente deixa aqui também é a gente perguntar. Então, a gente pode, são 360, né? E que a gente pode utilizar de forma informal, que é o quê? Que a gente perguntar para as pessoas, que esse grupo de amigos, como a gente falou, os familiares, colegas de trabalho, colega da faculdade, pergunta para eles quais são os pontos fortes que você tem, quais são os pontos de melhoria que você vê em mim. E aí a gente faz uma reflexão, não é só receber de pronto e aceitar. A gente tem que fazer uma reflexão se faz sentido ou se não faz sentido tudo isso, tá certo? Então, uma pincelada que eu gostaria de deixar também é mapear um profissional, né? As competências, o perfil, as características. Vamos pensar aí naquela questão da engenharia de cargos que a gente falou semana passada, né? Só para retomar um pouquinho. Utilizando tudo isso, antes de contratar uma pessoa, a pessoa vai fazer, a gente já consegue alinhar com o mapeamento comportamental dessa pessoa também. Até lembrei de um exemplo aí, onde uma profissional, ela fez um mapeamento comportamental e ela entregou para o RH e disse, contrata alguém igual a mim, uma pessoa igual a outra, porque a gente é único, né? Porque a gente pode ter até o mesmo perfil comportamental, mas a gente teve criação diferente, experiências diferentes e tudo mais. Mas a gente pode contratar com as mesmas competências que a outra tinha, eu tinha. Então, é isso que o RH pode fazer quando ele for mapear um profissional, as competências, o perfil, as características que vai sair da empresa, esse profissional que está saindo para quando for contratar, ele já contratar alguém que tem as mesmas características, fazer com que o trabalho ande mais rápido. É claro que daí isso vem aquela questão também que não vai ter o profissional que venha com tudo que o outro tinha, com mesmas experiências, o tempo de casa e tudo mais, mas ele pode sim, depois de tudo isso, com o que não tem pode ser desenvolvido aí. E aí vem essa questão que a gente tanto fala, de montar um PDI para ir desenvolvendo aos poucos aquelas questões, aquelas competências que não estavam tão desenvolvidas então. Tem uma outra pergunta para aplicarmos nosso autoconhecimento sem o DISC. Eu acho que eu acabei meio que falando agora há pouco, né? Que é o quê? A gente usar perguntas, a gente utilizar essa questão da avaliação 360, que eu acabei, mas eu acho que é isso aí. Tem várias técnicas que a gente pode utilizar, como eu falei, estar aberto para o nosso dia a dia. A gente vive num laboratório onde as pessoas falam com a gente, onde a gente, como que a gente está, ou se a gente não está fazendo alguma coisa, alguma atividade, seja na vida pessoal ou na vida profissional, né?
Então, manter a mente aberta, estar aberto, porque muitas vezes a gente dá o feedback para uma pessoa, ou pode ser um comentário só, para um amigo, alguma coisa assim, entendeu? Então, estar aberto é isso, a gente ouvir, pensar se faz sentido, se não faz sentido. A gente tem muitos pontos cegos, todos nós temos, está tudo certo. O importante é a gente refletir, e a gente não tem muito hábito de fazer esse feedbacks que a gente recebeu, se faz sentido, se não faz sentido, né? E isso é muito importante. O outro, eu acho que falei agora um pouco dessa questão de fazer uma avaliação 360 informal, que é para perguntar para as pessoas de trabalho o que eles pensam a respeito de você, o teu gestor, quais são os pontos fortes que você tem. A gente pode perguntar. Só que uma outra dica, quando a gente faz isso, é a gente também estar preparado. Porque quando a gente não está preparado, defender, a gente dizer, não, mas eu não sou isso, não sei o que, não sei o quê, né? Então, pensa se não é. Pensa se uma ou duas, três pessoas falarem a mesma coisa, aí já é um ponto de atenção para a gente levar em conta realmente se faz sentido aquilo ou não. Outro ponto importante para a gente alcançar melhores resultados, né? Pensar em como levamos a vida, como que é o nosso nível de autogerenciamento pessoal ou profissional, que isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com foco, isso tem a ver com planejamento, a nossa gestão do tempo, o que a gente prioriza, o que é prioritário na nossa vida hoje, agora, qual é o nosso nível de auto-organização no dia a dia, para a gente pensar em autodesenvolvimento, para a gente pensar em alcançar melhores, está pensando em ter melhores resultados tão cedo. A gente consegue priorizar aí o que é importante naquele momento, o que não é importante, consegue manter uma disciplina aí no dia a dia para superar os desafios, os obstáculos que todas as pessoas... Hoje em dia a gente tem muita informação, a gente está na era da informação, a era da tecnologia, a era das redes sociais. O que rouba o teu tempo? É importante a gente pensar isso. O que rouba o nosso tempo? Não sei, pode ser tantas questões que para um é diferente do outro. O nosso tempo é muito curto. Então, a gente ter uma rotina útil, a gente usar a agenda, a gente saber priorizar para saber o que é importante e o que não é no nosso momento situacional. Na nossa semana ajuda muito, porque parece que é tão simples. Aprende a dizer não, mas para muitas pessoas é muito difícil aprender a dizer não. Né? Com isso, a gente vai aprendendo, então, a se posicionar, a gente saber o que é importante ter no nosso dia a dia, a gente colocar metas. Então, para isso tudo isso assim nos mostra por que muitas pessoas conseguem e outras não conseguem. Porque é muito fácil a gente ter uma receita de bolo, me fala aí o que eu preciso ter para ter melhores resultados, né? Então, tem um livro, aquele que fala Fora de Série, ele fala muito sobre esse processo, que é por que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem, né? Então, tem a ver com o que a gente está falando, que é a questão de autoconhecimento, a gente aprofundar nossos pontos fortes, se agarrar nos pontos fortes, principalmente. Reciclar, todo mundo vai ter que reciclar. Comportamentos que a gente tinha quando a gente tinha 10, 15 anos, hoje a gente não tem mais. Então, outros comportamentos daqui a 10, 15 anos no futuro, a gente vai ter melhorado também, porque alguns que a gente tem atualmente talvez estejam impactando no nosso resultado, talvez esteja atrapalhando já. Lá na frente, isso vai impactar sim. Então, por isso que nesse livro é bacana, porque ele fala muito isso, essa questão para refletir, por que uns conseguem e outros conseguem? Nasceu para a lua, como a gente fala? Não é. Eu acho que às vezes a gente não vê. Então, que comportamentos que eu tenho que ainda atrapalham a conquistar novos objetivos, a conquistar novos resultados, a melhorar os resultados que eu quero, seja financeiro, seja qualquer outro objetivo que eu sabe que na vida quem quer arruma um jeito, quem não quer tem uma desculpa. É mais ou menos assim. Então, o resultado que a gente não tem é nossa responsabilidade. Por alguma coisa, por algum traço, por algum comportamento, por falta de qualificação, por falta de algum comprometimento. Pode ser consigo mesmo, às vezes é um comprometimento consigo mesmo, né? Então, o mapeamento comportamental, como a gente fala, ele identifica uma série de informações que podem ser utilizadas para se desenvolver, para se qualificar, não só na parte do, né? Então, uma ferramenta, ela mostra aí características, habilidades, pontos de melhoria, entre outros indicadores que quem não conhece ainda, vale muito a pena conhecer. Então, os 4 fatores do DISC são estruturais, são estáveis, eles mudam muito normais, como a gente fala, né? Então, é isso que a gente sabe, que a gente vai carregar esse nosso comportamento, esse nosso jeitão. A gente já vem carregando por muito tempo, se a gente observa, quando a gente tinha 17, 20, 25 anos, teve situações, teve lembrar, nossa, realmente por isso que lá atrás, quando aconteceu isso, tararã, eu agi daquele jeito, me comportei daquele jeito. E aí, se a gente reconhece isso, a gente leva para o nosso futuro, a gente leva para a nossa saúde mental, ajuda muito a alcançar os melhores resultados. Se a gente for dar um resuminho agora de cada perfil, para quem principalmente não conhece ainda, de quem é aquele perfil, que ele é o cara do resultado, que é o cara do objetivo, se eu consigo, eu venço, é muito rápido, ele é muito autoconfiante. Esses são os perfis mais executores, né? Esse é o tipo de perfil da dominância.
Os comunicadores, eles têm já aquela questão de interagir, eles gostam de pessoas, eles são muito otimistas, eles têm a questão da popularidade, são muito motivados, gostam de motivar as equipes também, né? Isso é muito bacana, isso são os comunicadores. Já os planejadores, eles são aquela pessoa que gostam de ouvir, que gostam de ajudar, eles estão muito organizados, são processuais, são os planejadores. Já os analistas é aquele perfil que ele é muito seguro, ele é muito confiável, ele tem muitos princípios, muitos valores, né? E aí a gente vai vendo um pouco disso, quanto que já nos ajuda a entender realmente, eu sou isso. Então, levando em consideração os perfis comportamentais, entender que todos têm pontos fortes, sim, mas todos têm pontos a desenvolver também, de uma forma geral. Eu trouxe um pouquinho aqui de um resumo de cada bem, até para a gente pensar se faz sentido ou não. Tem dezenas de pontos que podem limitar ou atrapalhar a vida de uma pessoa, a vida de um profissional, que às vezes pode ser as resistências, que às vezes pode ser o pessimismo, que às vezes pode ser aquela estabilidade emocional, uma hora a pessoa está bem, chorosa, emotiva, né? As inseguranças, o descompromisso consigo mesmo, o medo do futuro, diversos medos que a pessoa tem, a procrastinação, não sei se eu acabei falando, mas também é outro ponto, né? Então, levar os pontos de melhoria já do próprio perfil. E aí a gente vê e tenta ver fazer uma relação, uma correlação, se faz sentido para a gente ou não. Os executores, como a gente falou agora há pouco, é o cara que é autoconfiante, que ele é muito assertivo, que ele tem senso de urgência, mas ao mesmo tempo que são os pontos a desenvolver e os pontos a melhoria do perfil, conforme a intensidade que a pessoa está no momento, ela está mais impaciente, ela pode estar com a tendência a estar mais insensível, mais de perfil que não ajuda, não gosta de aceitar ajuda, entendeu? Porque ele é muito autossuficiente e tal, e tem muita dominância. Os comunicadores, que têm todas as qualidades que a gente falou agora há pouco, que ele é otimista aí da comunicação, da oralidade, ele sim, é tudo positivo, mas ao mesmo tempo ele tem a tendência a ser mais indisciplinado, a de perder o foco, a de ser mais desorganizado. E aqui a gente está falando de uma maneira geral, de uma maneira genérica. Ele tem esses pontos fortes e a tendência é que ele tenha esses pontos de melhoria, esses pontos de desenvolvimento. Já o planejador, ele tem aquela questão, os pontos de ser mais paciente, de ser mais calmo, né, de ter mais empatia, o próprio perfil, de ser mais inseguro por natureza, de ficar em cima do muro, de se magoar com facilidade. Então, isso, em alguns momentos, atrapalha o desenvolvimento dele, atrapalha até para que ele consiga perceber o nosso perfil, os pontos fortes que a gente tem do perfil e os pontos fortes que a gente precisa trabalhar e ficar atento principalmente, porque se eu tenho esse perfil e eu sou convidada para fazer um trabalho, para assumir um cargo de liderança ou uma promoção dentro da empresa, não, mas eu acho que eu não tenho capacidade, não, mas eu acho que não é para mim, não sei o que, não sei o que. Então é a hora de sim de a pessoa avaliar e tentar ver as conquistas que ela já teve, para ela sim ser, não, tudo bem, eu me sinto um pouco inseguro e tal, mas eu assumo isso daí, gente. E os analistas, eles são muito profundos, são muito especialistas, eles são sensíveis também, eles são estrategistas, são muito ponderados, mas ele também tem vários pontos que ele poderia trabalhar, que ele pode desenvolver, né? Que é a questão de, às vezes, ser muito pessimista, quer ser muito possível, isso às vezes não é tão bom, dependendo da atividade que a pessoa faz, se ele não se envolve com a equipe, se não se envolve com as pessoas do departamento, e aí às vezes não é tão positivo assim, beleza? Então, facilidade ou dificuldade de se realizar algo, como a gente fala, e não se a pessoa gosta ou se não gosta. A gente sempre vai falar como tendência, porque nós somos diferentes. Então, quando aparece um desafio, que é o que eu comecei a falar agora há pouco, e a gente sabe as características do nosso perfil comportamental, e a gente agarra essas características aí, a gente tem autoconfiança para dizer, eu tenho facilidade, eu tenho capacidade, outra, e é diferente do que a pessoa às vezes é questionada, se passa um, passa para o outro, e a pessoa às vezes não assume. Não, eu acho que não, eu acho que o outro tem mais competência que eu, assim, assado. Né? Então, até numa entrevista, tanto aí para o recruiter, que é identificar o perfil para o candidato, ter autoconfiança para fazer essa entrevista e falar de si mesmo, faz muito sentido e seria muito melhor se a pessoa soubesse isso, tudo isso antes, né? Então, por isso que a gente está trazendo aqui de uma forma geral, para qualquer tipo de profissional, é claro que fala muito bem, é claro que a gente fala muito para as empresas, para a área de RH, porque eles trabalham com pessoas, porque eles lidam no dia a dia, tanto para contratar, tanto para capacitar, para desenvolver, né, para fazer treinamentos, mas na verdade a gente pode fazer isso com qualquer pessoa. Também, uma pessoa com baixo nível de autoconhecimento, ela olha para o mapeamento comportamental e não se reconhece, a pessoa não se vê. Ela faz até tipo assim, tá tudo certo, autoconhecimento não faz diferença nenhuma. E aí vem o papel de profissional, de aumentar o nível de autoconhecimento, de fazer perguntas, ou muitas vezes até encaminhar para um outro profissional,
ou um terapeuta, ou um outro profissional que possa ajudá-lo ou ajudá-la a se reconhecer. Então, pessoas que raramente nunca pararam para refletir sobre o seu comportamento, normalmente eles têm mais dificuldade de identificar o próprio estilo, de fazer uma autocrítica e definir o seu perfil, né? O jeitão de funcionar. A pessoa não tem que falar do perfil em si, mas ela pode falar que ela funciona desse jeitão, assim, assim, assado. Algumas características que a gente vai saber qual é o perfil. Então, às vezes, a pessoa ela está com alguns traumas emocionais, baixa estima, depressiva, esse tipo de coisa assim, está tão para baixo que ela não vê. Então, por isso que é importante as devolutivas de assessment, por isso que é importante, muitas vezes, quem tem psicólogos na empresa, encaminhar para essa área, para que seja feito um trabalho um pouquinho mais profundo, e esse tipo de coisa assim. Então, assim, usem as características mais marcantes do perfil, que é o que a gente falou. Utilizem, se agarrem nos pontos fortes que vocês têm, que é isso que é legal. A gente já falou aqui várias questões, vários pontos, não sei isso, mas isso que eu acho que é uma dica bacana de a gente se agarrar nos pontos fortes que a gente tem. Tem uma frase aí do Peter Drucker, né, que ele coloca essa questão: se concentre nos pontos fortes e coloque-os onde eles possam alcançar melhores resultados, seja com o DISC ou sem o DISC, né? A gente precisa se apegar nos nossos pontos fortes. A gente só traz essa ferramenta porque também ela nos ajuda muito, ela tem aquela questão da assertividade, e sim, a gente se reconhece com o nosso perfil, com o nosso jeitão de funcionar no dia a dia, né? Então, a gente até aprofundando um pouquinho mais, a gente pode até falar, assim, de alguns perfis rapidamente, os comunicadores e executores, por exemplo, que eles são mais seguros, que eles são mais ousados, né? Eles são mais de riscos, eles são rápidos, eles são influenciadores, são muito ativos, são pessoas que estão sempre fazendo alguma atividade, são mais tarefeiros, né? Os executores, analistas, eles são mais voltados aí para processo, são mais processuais, são mais centrados, são mais do raciocínio, mais lógicos, né? Os planejadores, analistas, eles são mais cautelosos, são mais ponderados, são calmos, são atenciosos e moderados. E isso a gente vai vendo no dia a dia, tanto na empresa, quanto dentro de casa, quanto na rua, e tem o perfil de cada pessoa ali por trás, né? Os comunicadores e planejadores, que eles são para pessoas, são dois perfis de pessoas, né? São mais tolerantes, são receptivos, eles são muito agradáveis também. Então, a importância do autocomunicação, quanto competências comportamentais, ajuda muito, porque ali tem um mapeamento completo com mais de 50 informações. As hard skills que a gente fala, que são as competências técnicas, deixa eu voltar aqui para ver se tem uma pergunta. Não, ok, vou seguindo aqui. Então, as hard skills que a gente falou, que são as competências técnicas, né, são habilidades que pode ser, a gente aprende mais fácil, né? Se a gente for ver, tem a ver com curso técnico, tem a ver, sei lá, com conhecimento de operar uma máquina, isso também tem as nossas competências comportamentais. Mas as técnicas, elas são muito mais fáceis de a gente aprender. Por que técnico? Se a gente tiver que aprender um software hoje que foi instalado na empresa, a gente vai usar todos os dias. Então, em 2 meses, esses comportamentais, que são as soft skills, elas são mais difíceis de compreender, porque elas envolvem mais que um curso ou mais que um certificado. Então, tudo isso amplia o nosso conhecimento, as nossas habilidades, as nossas atitudes, né? Porque promove o crescimento. Então, de nada adianta a gente contar com profissionais tecnicamente muito capacitados, mas que tenham dificuldade de lidar com um ambiente de pressão, por exemplo, ou de trabalho colaborativo que envolve outras áreas, outras equipes, outras pessoas. Então, no mapeamento comportamental, competências, que é um outro ponto bacana, onde a gente avalia os pontos fortes e os pontos a desenvolver. De uma forma geral, a gente fala disso o tempo inteiro, porque além de mostrar um raio-x comportamental do momento situacional da pessoa, e nos índices ele mostra como que a pessoa está, que dá para colocar atividades para melhorar e para aumentar quando não está tão bom alguns índices, nos gráficos vai mostrar o momento situacional, de como que a pessoa está e como que ela pode desenvolver, e dentro desse desenvolver tem várias indicações também para quem não conhece ou para quem não sabe como utilizar. Então, ela tem competências muito geradas aí, ligadas ao mundo corporativo, que é questão de tolerância, questão de planejamento, de proatividade, de organização, de detalhismo. Algumas dessas competências, elas estão muito relacionadas, identifica ali os pontos fortes que a pessoa já tem, está relacionado com o perfil dela, e os pontos fracos que ela também pode desenvolver. Não quer dizer que ela vai desenvolver todas as competências, porque são 20 competências, né? E não é fácil a gente desenvolver 1, 2, 3, muito menos 20. Então, a gente dá uma olhada para aquela roda de competências e ver quais são os pontos fortes que a pessoa já tem, quais são as competências que a pessoa já tem desenvolvido, e aí depois a gente pode elencar 1, 2, no máximo 3 para tentar desenvolver. A gente não vai pegar toda a roda, não faz sentido. A gente tem que desenvolver algumas competências que faz sentido para o momento situacional, ou que faz sentido para que aquela pessoa desenvolva novas habilidades, desenvolva novas competências, até para alcançar melhor. Então, a gente elenca para aquele momento o que você está precisando, o que você quer desenvolver, que foi o que a gente falou lá no início.
E aí a gente tenta elencar com essa roda de competências também algumas competências, algumas habilidades mas ela também vai se avaliar, ela vai se identificar, e porque se não fizer sentido para a pessoa, dificilmente ela vai mudar, dificilmente ela vai buscar ajuda ou ela vai querer se desenvolver. Então, quando a gente monta um PDI, por exemplo, quais dessas competências você acha que é importante desenvolver nesse teu momento para que você consiga alcançar melhores resultados na tua vida? Aí sim a pessoa vai vendo as competências, de repente essa aqui não está tão alta, isso aqui é só essa, e desenvolver só uma competência, eu já vou mexer em outras competências automaticamente, entendeu? Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Tá tudo bem até aqui? Essa troca eu acho que é muito rica, como eu falei lá no início, que ela amplia muito aí o nosso nível de autoconhecimento, o nosso nível de consciência mesmo, para a gente refletir sobre o assunto, sobre o quanto entender que nós somos pessoas, que a gente tem pontos fortes, sim, todos nós, mas que a gente também tem muitos pontos de melhoria e que esses pontos de melhoria a gente vai desenvolvendo no dia a dia, conforme a empresa que a gente está, conforme o momento que a gente está vivenciando, e que hoje, se hoje outras competências, porque a gente está sempre oscilando, sempre mudando, sempre crescendo, sempre amadurecendo, e isso que faz sentido a gente pensar nesse tipo de coisa, nesse tipo de... até para fazer um autoenfrentamento, para fazer uma autossuperação, desenvolver, às vezes é o gargalo da pessoa, assim, entendeu? E aí ver se faz sentido ela mexer naquilo agora ou mais para frente, tá certo? Eu acho que é isso, então a gente pode até levar já para o encerramento. Vai fazer uma devolutiva de grupo de assessment, até para quem não conhece a ferramenta ainda. Então, o objetivo é fazer com que o profissional, claro, aumente o seu nível de autoconhecimento, que ele conheça os seus pontos fortes, bem como os gaps que ele precisa desenvolver, o que ele precisa qualificar, o que ele precisa melhorar para atingir o que a pessoa está vivenciando. Cada um de nós está passando por algum momento e a gente quer melhorar alguns resultados. Eu fico até triste de ver algumas pessoas até que estão, às vezes, se acomodam, acabam se acomodando e não acaba na mesmice, né? Isso que não é tão legal, porque depois vai vir uma frustração mais para frente. Então, a gente aproveitar o nosso momento para a gente estar em constante reflexão e pensando sobre o que a gente quer para o futuro, isso faz a gente querer fazer as mudanças necessárias para a gente conquistar novos objetivos e alcançar melhores resultados. Quem tiver interesse, então, de conhecer um pouquinho mais, tem um formulário que a gente vai colocar aí para vocês, aí vocês podem... e na próxima semana, o tema será Como Empreender com o DISC, com o nosso especialista de pessoas e empreendedorismo, Gustavo Pimentel. Então, deixo o convite aqui para todos, a gente está ajustando a questão do horário, então, a princípio, seria nesse horário e tudo mais, a gente está repensando em mudar aí o horário ou até o dia. Mas aí vocês vão receber as informações por e-mail do novo dia, do novo tema. Mas para a semana que vem, então, vai ser o tema Como Empreender com o DISC, com um especialista aí, e até a próxima.